Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí finalmente começar com o nosso livro didático, nosso livro de língua portuguesa. Na aula anterior, que foi presencial, né, na segunda-feira, e quem estava em casa também assim fez, aconteceu aí a resolução de atividades, né? Então, vocês iniciaram aí o livro de vocês fazendo a leitura dos textos, a resolução, a interpretação do texto e a resolução das atividades. Durante a semana, nós vamos fazer a correção dessas atividades. E agora nós vamos aí, então, começar com o nosso livro, abrir aí o primeiro capítulo. E como já foi mencionado a vocês antes, eu já enviei uma videoaula sobre o gênero fábula. Vai ser o gênero literário trabalhado por nós aí durante aí o início do primeiro bimestre. Os textos que nós vamos encontrar agora no livro de língua portuguesa e no livro de gênero, leitura e análise serão fábulas. E para isso, para uma melhor compreensão, para nós resolvermos bem aí essas atividades, vocês precisam assistir a videoaula, compreender o que é uma fábula, suas características. Se você quiser pesquisar além, pode também, mas é um gênero bem tranquilo de se compreender, entender ali as características, a estrutura, a função da fábula, tá bom? Para nós fazermos aí as nossas atividades e as discussões que vierem aí a partir das aulas, a partir do que está proposto no livro. O nome do capítulo é Seres que Encantam, capítulo 1, livro de língua portuguesa. E sabendo que é uma fábula, nós já conseguimos aí pensar o porquê, né, do nome desse capítulo. Nós sabemos que a fábula tem como personagem animais, e esses animais, eles têm características humanas, né? Porque eles representam os comportamentos humanos, eles representam aí contextos e situações que nós vivemos. E a partir da história, né, da fábula, dessa narrativa curta e que vem trazer um ensinamento, nós conseguimos compreender ali uma lição de moral, certo? Aqui nós temos a primeira página do nosso livro, que tem uma raposinha, e a raposa comumente participa das fábulas, né? É um personagem bem comum aí das fábulas. Então vamos lá. O próprio livro de vocês traz aí brevemente aí um resumo, né, do que é uma fábula, mas a videoaula que eu envio anteriormente, ela é mais completa, porque aqui nós temos só um parágrafo apresentando mesmo a fábula para nós. Está lá, caracterizando o gênero. A fábula é uma história bastante simples, quase sempre breve, escrita em prosa ou verso e de ação pouco tensa. Então é uma história curta, que pode ser escrita em prosa ou verso, e ela tem uma linguagem clara, tá bom? Justamente para nós compreendermos bem aí esse ensinamento. Seus personagens também são muito simples. São animais irracionais que agem como seres humanos. As fábulas sempre sugerem um ensinamento, ou seja, uma lição moral com que o autor pretende mostrar como devemos agir com sabedoria. As primeiras fábulas foram criadas há muitos anos por Esopo. E lembrando que nós vamos trabalhar um livro com fábulas de Esopo, reescritas aí por Ruth Rocha, que vai estar dentro ali do nosso projeto. Mas vamos observar aí, perceber o quanto essas dinâmicas, essas propostas trazidas aí tanto pelo projeto quanto pelos próprios livros conversam entre si, né? Essas fábulas, criadas há muitos anos por Esopo, século VI a.C., um escravo grego, e ganharam um tom satírico com Fedro, século I depois de Cristo, um escravo romano. Anos mais tarde, o poeta francês Jean La Fontaine, 1621 a 1695, se tornou o grande divulgador do gênero no Ocidente. Então, é um nome bastante conhecido aí quando falamos em
Fábulas. La Fontaine publicou seu primeiro livro de fábulas em 1668. Fábulas Escolhidas é uma coletânea de 124 textos escritos em linguagem simples e atraente que narram histórias de animais com claro objetivo moral. Então isso é fábula, tá bom? Em poucas palavras, de maneira bem simples, falando ali de nomes importantes de quando nós tratamos de fábula, nós temos aí a apresentação desse gênero. O livro de vocês também, sempre que iniciamos aí um capítulo, ele traz esse quadrinho aqui de conhecimentos prévios. O que são esses conhecimentos prévios? Aquilo que você já traz de bagagem aí para começar o nosso capítulo. Então é bom ler aí essas perguntas e refletir sobre cada uma delas. Por exemplo, você conhece alguma história em que os personagens são todos animais? São respostas pessoais, é de reflexão aí pessoal e individual sua, tá? 2. Que animais normalmente participam de histórias desse tipo? 3. No universo das crianças é muito comum a presença de animais que chamam bastante atenção, principalmente das mais novas. Isso fica bem claro na infinidade de desenhos animados que têm animais como personagens. Cite alguns exemplos de desenhos que você conhece. 4. Como os personagens normalmente se comportam? 5. Esses desenhos ensinam algo às crianças? Então, tudo isso daí é para contextualizar aí o início do nosso estudo. E aqui também nós temos um cantinho ali do que nós vamos trabalhar nesse capítulo: características e funções da fábula, linguagem e produção de sentidos, a variação e o preconceito linguístico, fonema e letra. Então esse é o conteúdo aí desse primeiro capítulo. E aí nós começamos aqui o nosso capítulo já com uma fábula. Nós temos aqui o desenho de animais, então nós já podemos perceber aqui quem são os personagens, né? E ali, aproximação. Analise a imagem a seguir com seus colegas e ainda em grupo, leia com atenção o texto proposto. Então, vamos ler aqui esse texto, que é uma fábula, né? A cabra, a vaca, a ovelha e o leão. Geralmente, as fábulas contêm aí no nome o nome dos personagens, né? Quais animais estão ali presentes nessa história, na narrativa. Uma cabra, uma vaca e uma ovelha fizeram um acordo com o leão, rei dos animais, para caçarem juntos. Pilharam um veado e logo o dividiram em 4 partes. Chegou o leão e disse: esta parte é minha pela lei do nosso trato. Esta outra também, porque sou rei dos animais. A terceira me há vez de dar em obséquio a minha valentia. E quem tiver o arrojo de bulir na quarta, há de haver-se comigo. Entendendo o recado, os parceiros se calaram. O que podiam fazer? Antes perder o seu quinhão do veado do que ter a mesma sorte que ele. Então vamos lá. Nós fizemos aí uma primeira leitura dessa fábula. Caso você queira fazer uma segunda para compreender melhor, fique à vontade. E nós percebemos aqui que é uma narrativa curta e nós conseguimos entender também que tem uma lição de moral por aí, né? Nessa história. E os personagens são animais que fazem acordo, que conversam, que entendem ali, né, a ironia e a maldade do outro, a esperteza do outro, certo? Vamos passar para as questões e nas questões nós conversamos de forma mais detalhada sobre isso, tá bom? Mas antes disso, nós temos ali um quadro de vocabulário. Aqui no texto nós temos algumas palavras que estão em azul, elas estão em destaque. E essas palavras, o livro entende que talvez você não saiba o significado dessas palavras, então ele traz ali para você pesquisar. E aqui
É uma ação muito importante nas nossas aulas de língua portuguesa. Você ir no dicionário, ir até o dicionário e pesquisar as palavras que você não compreender. Não só essas que estão aí. Se tiverem outras, faça isso. Não fique com curiosidade e passe por cima dela. Não, vá atrás, aumente aí o seu vocabulário, tá bom? Porque quando você não conhece a palavra, você não a utiliza. Então, para conhecer, você tem que pesquisar e passar a utilizá-la. Ao fazer a leitura, compreender, tá bom? Então, é uma ação muito importante aí. E o livro já traz aí essa motivação aí para você ir até o dicionário, tá bom? Aí nós temos, né, utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas, como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. Pilharam. O que é pilhar? Aí essa ação do verbo pilhar, caçar, tomar com violência. Segunda palavra, obséquio. Fazer algo para alguém sem interesse, apenas por gentileza. Nós até escutamos, né, às vezes, por obséquio, ou mesmo por gentileza, por favor. Arrojo, grande coragem, audácia, ousadia. Bulir, mexer. Quinhão, parte que cabe a cada pessoa na divisão de um todo, a sua parte, tá bom? Então agora, sabendo o significado dessas palavras, com certeza você vai reler o texto e compreendê-lo melhor. Agora, vamos para as nossas atividades. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Por que a cabra, a vaca e a ovelha não enfrentaram o leão? Pessoal, o leão ele é conhecido como rei da floresta, né? E lá no texto mesmo, na fábula, ele mesmo reafirma isso. Por quê? Porque ele é forte, ele é rápido, ele é valente e ele é carnívoro e ele tem como presa vaca, o veado, né? A ovelha, a cabra. Então, elas, sabendo disso, né, que ali tinha um predador, elas não enfrentariam o leão porque sabiam que iam perder, que iriam morrer ali se enfrentassem ele, por mais que ele tivesse sido aí bem espertinho, né? Então, para não serem mortas por ele, esses animais não o enfrentaram. 2. Que valores poderíamos atribuir ao mesmo tempo à cabra, à vaca e à ovelha? Vamos lá. Quais são as características, os valores que nós podemos aí dizer sobre esses animais? Eles foram medrosos? Ou eles foram inteligentes? Eles foram prudentes? Né? Quais são esses valores? Eles foram sensatos, né? Porque sabiam, eles tinham consciência de que morreriam, de que perderiam. Então, por isso que eles largaram lá a caça para o leão. Eles foram sensatos, prudentes, inteligentes, né? Precavidos. Então, você vai pensar aí nesses valores. Professor, eu preciso copiar essa resposta aqui? Não, você vai pensar aí a partir da sua interpretação, você vai responder, tá bom? Essas questões, certo? 3. Que lição moral podemos tirar dessa fábula? Podemos tirar dessa fábula alguns ensinamentos, ou seja, mais de um ensinamento. Por exemplo, quem age com cautela tem mais possibilidade de acertar. Os erros dos outros são úteis ao nosso aprendizado. Devemos aprender com o exemplo dos nossos amigos. Nem sempre é mais sensato exigir o cumprimento de uma promessa. Então, são ensinamentos, são mais de um ensinamento, são vários que nós podemos tirar aí a partir dessa fábula. E esse texto ele tem justamente essa função, né, de trazer um ensinamento a nós. E aí nós podemos tirar vários. Geralmente, na fábula nós temos de maneira bem explícita a moral, né? Mas se ela não estiver explícita no final do texto,
a partir da leitura, facilmente nós conseguimos identificar aí esses ensinamentos, certo? E são vários. 4. Quando dizemos que José é um homem de valores, estamos afirmando que ele possui qualidades que nos causam admiração e respeito. Como vimos na página anterior, as fábulas sempre nos passam algum valor, como a lealdade. Que valores podemos apreender da fábula a cabra, a vaca, a ovelha e o leão? Pessoal, quais são os valores aí que nós podemos tirar? Nós já vimos ali quais valores nós podemos atribuir aos animais, né? E são valores que nós podemos tirar ali da fábula, com certeza, né? A sensatez, a prudência, o respeito, a paciência. Então, tudo isso são valores, e o que são valores? Qualidades que nos causam admiração e respeito. Quando alguém é prudente, nós admiramos aquela atitude prudente, aquela qualidade e respeitamos isso, certo? E tomamos como experiência para nós, certo? E a fábula, ela tem essa intenção, ela trabalha com esses valores justamente para nós observarmos ali, analisarmos a grandeza dessas atitudes, desses valores e reproduzirmos em nossa própria vida, certo? E quando passarmos por uma situação parecida, né, uma situação em que seja necessário ser prudente, agir ali com respeito, ser paciente, nós possamos lembrar aí desse exemplo e agir assim, certo? Então temos aqui alguns dos valores que nós podemos tirar, né? Prudência, respeito, paciência, a calma, né, ali diante daquela situação injusta, né? Porque é uma situação injusta. Houve um acordo. Observem lá no início do texto, houve um acordo entre os animais, e o mais forte ali, sabendo que ele era mais forte, ele se utilizou de esperteza, né, e saiu ali com a maior parte, né, aliás, com tudo, né, eles ficaram apenas com o serviço. Os outros animais, né, a cabra, a vaca e a ovelha, ficaram ali apenas com o trabalho, né, de caçar. O leão mesmo é que ficou com toda a recompensa, foi bem espertinho, né, preguiçoso e esperto. 5. Analise o trecho. Antes perder o seu quinhão do veado do que ter a mesma sorte que ele. Dentre as opções abaixo, assinale aquelas que poderiam substituir a palavra sorte nesse trecho sem alterar o seu sentido. Observem bem aqui, vamos reler novamente esse trechinho. Antes perder o seu quinhão, nós já vimos que quinhão é a parte, né? Antes perder a sua parte do veado do que ter a mesma sorte que ele. Nós costumamos utilizar a palavra sorte para algo bom, né? Nossa, ele teve a sorte de ganhar tal presente. Mas aqui nós sabemos que essa utilização não tem esse sentido, né? As palavras, a depender do contexto, da nossa intenção comunicativa, elas ficam ali com sentidos diferentes, né? Pode mudar aí um pouco seu sentido. E ali no caso, nessa questão, na quinta questão, nós temos que encontrar ali palavras que podem substituir aí essa palavra sorte sem alterar o sentido, ou seja, palavras que sejam sinônimas à sorte ali nesse contexto, tá bom? E sorte aqui foi utilizado de uma forma bem irônica, né? Porque o veado morreu, ele foi morto, né, pelo leão. Então, qual seria esse sentido? Teve o azar, teve a má sorte, né? Vamos analisar aqui as palavras. Destino. Antes perder o seu quinhão do veado do que ter o mesmo destino que ele, posso com certeza colocar essa palavra aí, porque o destino, né, ali do veado foi ser morto pelo leão. Então, letra A, podemos marcar. Vida, pessoal, vamos lá.
Antes perder o seu quinhão do veado do que ter a mesma vida que ele. Não, ali no caso foi o contrário, né? A vida do veado, o que ocorreu antes ali, nós nem sabemos, né? No caso aqui, então, vida não encaixa aí nesse contexto, nesse sentido. Azar. Antes perder o seu quinhão do veado do que ter o mesmo azar que ele. Com certeza, né? Sorte aqui foi bem irônica essa utilização, o mesmo azar, correto. A virtude. Antes perder o seu quinhão do veado do que ter a mesma virtude que ele? Não mesmo. Valor, que seria aqui basicamente no sentido de virtude, né? Nós já vimos que virtude não dá certo, valor também não, né? Antes perder o seu quinhão do veado do que o mesmo valor que ele. Também não. Fim. Fim aqui já está para o mesmo sentido aí de destino. Vai dar certo? Provavelmente. Antes perder o seu quinhão do veado do que ter o mesmo fim que ele. Podemos substituir. Opção. Antes perder o seu quinhão do veado do que ter a mesma opção que ele. Ele teve opção? Ele não teve opção, ele foi morto. Felicidade. Não, felicidade não. Antes perder o seu quinhão do veado do que ter a mesma felicidade que ele. Ele foi tudo menos feliz, né? Ele foi morto. Teve azar. Desgraça. Aí sim. Né? Antes perder o seu quinhão do veado do que ter a mesma desgraça que ele. Infelizmente, foi o que aconteceu, né? Então, aqui na 5, nós temos A, C, F e I como palavras que podem substituir sorte aí sem nenhum problema, mantendo aí o sentido, tá bom? Isso é muito importante para as nossas aulas, para você responder as questões, evitar repetição de palavras, trabalhar sinônimos é muito bom por isso, tá bom? Para sua produção e para sua leitura e interpretação, né? Porque você tem que entender ali qual que é o sentido de sorte para vir aqui e escolher as demais palavras que podem aí substituí-la, mantendo o mesmo sentido, tá bom? Agora, nós daremos aí continuidade ao livro durante essa semana, mas vai ficar para a próxima videoaula, tá bom? Então, essa videoaula aqui vai ficar apenas com essas nossas atividades iniciais aí das páginas 12 e 13 do livro de língua portuguesa, tá bom? Com a fábula A Cabra, a Vaca, a Ovelha e o Leão. Certinho? Então, qualquer dúvida que você tenha sobre essa atividade, participe do plantão, faça a correção aí. Lembre-se que as perguntas de interpretação textual não tem nada fixo, não é para ficar copiando o gabarito. Você vai observar a sua resposta, se está coerente com o que o gabarito traz. Se estiver, você vai manter. Você pode aperfeiçoar, pode melhorar, pode completar a sua resposta, tá bom? Mas busque sempre ser autêntico aí com as suas respostas, tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham uma excelente semana. Qualquer dúvida, repito, eu estou disponível no plantão das 7 às 11, nos dias que nós temos aula, e também pelo e-mail, tá bom? Até a próxima aula. E um abraço para todos vocês.